Vamos começar aqui com derivada trigonométrica. E para essas derivadas trigonométricas, pessoal, eu vou colocar duas informações como propriedades, porque na prática não são. Eu teria que fazer toda uma teoria de limite trigonométrico para chegar nessas duas primeiras informações que eu vou colocar agora. Só que nesse curso aqui não há interesse em provar as propriedades para chegar nelas aqui. Então eu vou colocar essas duas primeiras como propriedade e todas as outras vêm dessas duas primeiras. Beleza? Então, olha, aqui a gente tem o seguinte. Eu vou colocar como propriedade que a derivada da função seno de x é cosseno de x, tá? E eu também vou colocar como propriedade que a derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Essas duas informações eu vou colocar como propriedade. Todas as outras derivadas trigonométricas vão vir a partir dessas duas e das propriedades que a gente viu nas aulas anteriores. Beleza? Vamos lá. Aquelas outras 6 lá. E ainda vai... enfim, a gente vai criando outras aqui ainda. Vamos lá. Porque... Acho que o professor está tirando isso da cabeça dele. Vamos nós. A gente vai precisando de outras propriedades, melhor dizendo. Seguinte, ó. A partir dessas aí, pessoal, a gente vai concluir todas as outras derivadas trigonométricas, certo? Então, vamos lá. A partir dessas duas aqui, como é que a gente faz, por exemplo, a derivada da tangente de x? Para a gente fazer a derivada da tangente de x, é a mesma coisa da gente fazer a derivada de seno sobre o cosseno de x, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Porque a definição de tangente é seno sobre cosseno mesmo. Tá. Aí, olha, aqui eu vou ter uma derivada do quociente, certo? Aí, para fazer uma derivada do quociente, eu uso aquela regrinha que a gente viu na aula passada, que é derivada do quociente de duas funções é igual a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Beleza? A gente vai usar essa propriedade juntamente com essas duas aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a derivada da tangente aí? Fica o seguinte, ó. Fica a derivada da primeira função. Quem é a derivada dessa primeira função? Isso aqui é a derivada de seno. Cosseno, né? Pelas duas primeiras propriedades que eu dei. Vezes a segunda função do jeito que ela tiver aqui. A segunda função do jeito que ela está é cosseno, né? Como é? Vamos lá, de novo. Quando tu está fazendo a derivada do quociente de duas funções, tu faz a derivada da primeira. A primeira que eu estou dizendo é o numerador, certo? A derivada do numerador aqui, a derivada do seno é cosseno. Vezes a segunda do jeito que ela tiver, ó. Não é a derivada, do jeito que ela está. Menos a primeira função, que é quem? Seno. Vezes a derivada da segunda. A derivada de cosseno é menos o seno. Dividido pela segunda função ao quadrado. Então, isso aqui dá seno ao quadrado de x. Tudo certo, pessoal? Aí? Tá. Eu vou dar só uma simplificada aqui, ó, nesse numerador aqui. Cosseno... desculpa, né? Coloquei errado aqui. Cosseno. A segunda ao quadrado, né? Valeu. Cosseno ao quadrado. Eu vou só dar uma ajeitadinha nesse numerador, né? Não, eu vou só botar, por exemplo, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, né? E aí esse menos com esse menos aqui dá mais, né? E esse seno vezes esse seno aqui dá seno ao quadrado de x. Dividido por cosseno ao quadrado de x. Certo, pessoal, hein? Tudo ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, né? Aí é o seguinte, ó. Tem duas maneiras básicas da gente representar isso que dá no mesmo, certo? Eu posso fazer o seguinte. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, vocês lembram que isso aqui é 1 para qualquer x? Não? Tá, deixa eu dar uma lembrada aqui, ó. Né? Vocês viram isso aí em algum lugar aí, dá um instalo aí. Vamos dar uma relembrada nisso aqui, ó. Né? Eu vou
Dá uma relembrada aqui no ensino médio aqui, certo? Senti o professor aqui, sei lá, de primeiro ano, né? Sei lá, no quartinho. Não é não? Não, mas é mesmo isso aqui, trigonometria é assunto do primeiro e segundo ano, não é? Tem muita coisa do primeiro. É? Tá, então tá. Vamos lá. Enfim, vamos nós, ó. Eu vou considerar um triângulo retângulo de lados A, B e C, certo? Perfeito. Aí se ele é triângulo retângulo, significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Beleza. Nesse triângulo retângulo valem as relações trigonométricas, certo? Que são aquelas... por exemplo, se eu disser que esse ângulo aqui é θ, a gente define, por exemplo, o seno de θ como sendo cateto oposto e hipotenusa, né? Aí a gente define o cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tranquilo aí? Não lembra? Vamos dar uma relembrada aqui. E a tangente de θ é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza, hein? Né? Tudo certo, né, pessoal? Aí? Ou não? Sinceramente, tá entendendo o que eu tô fazendo aí? Vamos lá. Qualquer dúvida pode me parar, certo? Sinceramente mesmo. Só passe se você estiver entendendo. Aí eu vou fazer o seguinte. Num triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras, certo? Isso é, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza aí? Aí já é outra propriedade trigonométrica. Mas existe essa que tu tá falando. É a seno de A mais B, essa aí. Vamos nós. Não é essa aí que a gente vai usar agora, mas ela existe também. Todo mundo entendendo aí? Vai. Olha. Não é... Todo mundo entendendo essa parte aqui? Teorema de Pitágoras, certo? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e dividir esse lado aqui por A ao quadrado e esse lado aqui por A ao quadrado. Provavelmente você já viu isso que eu estou fazendo agora. Aí... Não? Faz um tempo, eu acho. Se eu dividir por A ao quadrado em ambos os lados, nesse lado eu tenho A ao quadrado sobre A ao quadrado, que é quanto? 1. Nesse lado aqui eu posso dividir isso em duas frações, né? Ó. Isso aqui fica B ao quadrado sobre A ao quadrado, mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Beleza até aí? Tranquilo. Então a gente tira aqui, ó, que esse 1 é igual a B sobre A, tudo isso ao quadrado, né? Se o numerador está ao quadrado, o denominador está ao quadrado, eu posso considerar que a fração inteira está ao quadrado. Mais C sobre A dividido ao quadrado. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Beleza? Aí, lembra pra mim aí, agora, quem é esse B sobre A? É o cosseno, né? Então, isso aqui é cosseno ao quadrado de θ. Mais, quem é o C sobre A aí? Seno ao quadrado de θ. Importa quem seja o θ aí? Não, qualquer θ isso serve nesse triângulo. Então, isso aí é a relação fundamental da trigonometria. Tranquilo, pessoal, hein? Beleza? Senhor, vai deixar isso daí, né? Vou. Relação fundamental da trigonometria. Assim. Certinho? Então foi isso que eu usei agora aqui, ó. Aqui eu não tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui eu posso dizer que é 1. Beleza? Dividido por cosseno ao quadrado de x. Observa, pessoal, que esse 1 aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Lógico, né? 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E esse cosseno é a mesma coisa que cosseno ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de x, né? Ao quadrado. Porque 1 está ao quadrado, o cosseno está ao quadrado. Aí 1 sobre cosseno, por sua vez, é definido como sendo secante.
Então, isso aqui é secante ao quadrado de x. Acabou? Beleza, então, a derivada da tangente, eu posso dizer que é secante ao quadrado de x. Eu poderia também, a partir daqui, ter deduzido isso de outra maneira. Vou botar as duas. Eu posso separar isso aqui em duas frações. Isso aqui fica cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. E seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa de seno sobre o cosseno, tudo ao quadrado, na verdade. Então, isso aqui é igual a 1 mais tangente ao quadrado, certo? Então, a derivada da tangente, ou você escreve que é a secante ao quadrado, ou então 1 mais a tangente ao quadrado, tanto faz. Deu para entender aí? Você ainda conseguiu ver daqui, ó, porque 1 sobre cosseno é definido como sendo secante. Beleza? A cossecante é 1 sobre seno. De quebra, pessoal, a gente ainda conseguiu uma igualdade aqui trigonométrica. A gente tem que secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado. Deu certo aí? Tudo? Beleza. Né? Mas chega aqui. Você chegou aqui nessa escola pública, né? Que é a UFC agora para ter, mas teve. Mais tarde do que não. Tem não, né? É para ter. Não é? Tem que ter, rapaz. É bravo, né? Mas enfim, né? Aí você tem que dar o gás. Mas pode perguntar, pergunte mesmo, não deixe de perguntar. Olha, a gente fez a primeira... o primeiro exemplo aqui, pessoal, só usando as propriedades anteriores. A gente vai fazer agora em sequência as derivadas de secante, cossecante e cotangente, beleza? Aí, fazendo mais ou menos o mesmo raciocínio. Vamos lá. Tangente, secante, cossecante e cotangente. Vamos ver agora. Olha. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a derivada da secante aí, ó. A secante, ela é definida como sendo 1 sobre o cosseno, certo? Secante é definido como sendo 1 sobre o cosseno. Aí eu vou usar aquela mesma propriedadezinha lá, ó. A derivada de o quociente de duas funções vai ser a derivada da primeira. Quem é a derivada de 1? Quem é a derivada de 1? Derivada de 1. 0. Perfeito, porque 1 é uma constante, né? Derivada de 1 é 0. Sempre a derivada de uma constante é 0. Isso. Vezes a segunda, que é cosseno, menos a primeira, que é 1, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno, né? Aí tem que botar menos o seno do x. Isso. Cadê mesmo, hein? Aqui, né? Certinho aí? Dividido pela segunda ao quadrado. Tá compreensível, pessoal, isso aí? Aí, esse 0 vezes o cosseno é 0, né? Aí, esse menos com esse menos aqui dá mais, né? Então, fica seno sobre cosseno ao quadrado. Se você quiser, pessoal, você escreve isso da seguinte maneira. É porque isso aqui já está certo, mas é porque na prática a gente sempre usa de uma forma mais simplificada. Né? A gente vai precisar disso aí. Eu vou escrever isso desse jeito. Seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Nota que é igual mesmo, ó, porque seno vezes 1 é seno, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Perfeito.
Aí aqui, a gente tem o seguinte, ó. Isso aqui é a nossa argumentaçãozinha, né, que a gente fez. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais embaixo, sabe? Vou trazer essa para baixo e colocar ela em cima, né? Organizar aqui. Beleza, continuando, ó. Aqui a gente tem o seguinte. Seno sobre cosseno é tangente, né? Não, tangente ao quadrado não pode, porque teria que ter ao quadrado aqui, ó. Não tem, né? Aí aqui fica tangente vezes secante. Beleza aí? Ou secante vezes tangente, se você quiser trocar o diagrama de multiplicação, tanto faz. Porque 1 sobre cosseno é secante. Mas se eu não tivesse feito lá, eu nem tivesse. Não, mas não foi. Tudo certo, galera? Aí? Então, beleza. Então derivada da secante é tangente vezes secante. Eu não preciso fazer ainda nenhum, só tá mostrando. Aí na prática, assim, sinceramente falando, são muitas as derivadas trigonométricas que a gente vai ver. Aí, em geral, a não ser que você tenha uma memória muito boa, mas você tem que lembrar dessas propriedades se você quiser decorá-las todas. Aí, algumas delas a gente até que de usar tanto, a gente lembra. Mas é interessante você saber como é que faz, porque se você não lembrar, só vai fazer mesmo isso aí para usar. Tangente ao quadrado, né? Não, estava certo também. Beleza? Na hora. A derivada da secante é a derivada de 1 sobre o cosseno. Beleza. Aí isso aqui fica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos o seno. Aí esse menos com esse menos deu mais aqui, ó. Aí nem põe, né? E aqui fica o cosseno ao quadrado, né? Aí eu desmembrei isso aqui, ó. Desse jeito. Esse seno é seno vezes 1 e esse cosseno é cosseno vezes cosseno. Aí seno sobre cosseno é tangente e 1 sobre cosseno é secante. Beleza aí? Então, a derivada da secante é a tangente Vezes a secante. A derivada da tangente. A derivada é tangente vezes secante. Continuando. Até chegou até aqui, né? Não é? Não, calma aí, rapaz. Já chegou até agora. Quem é a derivada de cossecante agora de x, pessoal? Cossecante de x, por definição, é 1 sobre seno. Isso aí é cossecante. A cossecante... Oi? Vai. Como é que fica isso aqui, ó? Eu vou só escrevendo aqui. Derivada de 1 é quem? 0 vezes quem? Perfeito. A derivada... Perfeito. Não, quase. Derivada do seno é cosseno. É só o menos, ó. Derivada aqui em cima, certo? Para qualquer... Beleza, massa. Dividido pela segunda ao quadrado. Aí dá 0. Dá 0, né? Então fica quem, ó? Fica menos cosseno sobre seno ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos cosseno sobre seno vezes 1 sobre máximo. Aí, menos cosseno sobre seno é o contrário da tangente, né? A cotangente. A tangente É seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. E a outra aqui é cossecante. Então, quem é a derivada da cossecante? Se tiver sobre abaixo do 1, vai ser cossecante? Não. 1 sobre seno é cossecante, 1 sobre cosseno é secante. Isso. Aí cosseno sobre seno é cotangente. Perfeito. Derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante.
Beleza, pessoal? Aí tá dando certo? Derivada de cossecante é menos cotangente vezes cossecante. Deu certo? Tudo aí? Deu ou não? Tá, sério mesmo, tá com alguma dúvida, galera? Aí pode dizer, qualquer lugar aí. O que a gente fez, ó? Para derivar 1 sobre seno, a gente fez derivada da primeira, a derivada de um constante é 0, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada de seno é cosseno, dividido pela segunda ao quadrado. Beleza aí? Aí deu menos cosseno sobre seno, desmembrou e chegou aqui. Deu certo, galera? Aí, todo mundo entendendo? Só dá pra fazer um seno sobre cosseno. Aí se fosse a derivada de um sobre seno, aí se tiver mais outros parênteses. Aí a gente tem que aplicar as outras regras lá. Aqui eu tô colocando todas essas derivadas para a gente começar a aplicar as trigonométricas com as outras coisas, entendeu? Vamos lá. Tá faltando quem, pessoal, agora? A gente já viu seno, cosseno, tangente já foi, né? Secante. Tá faltando só a cotangente. E pronto. Foi. Exemplo. Vamos para a derivada da cotangente, ó. Cotangente é o quê? Um sobre tangente? Que é a mesma coisa de cosseno sobre seno. Um sobre tangente é cotangente. Também, que é cosseno sobre seno. Deixa eu te mostrar por quê, ó. De fato, tu tá certo. A cotangente é 1 sobre tangente, certo? Certo, é isso mesmo. Isso é a cotangente. Aí, na prática, fica o seguinte, ó. Fica 1 sobre a tangente, né? Seno sobre cosseno. Oi. A cossecante é 1 sobre cosseno. A cossecante é 1 sobre seno. E a cotangente é 1 sobre tangente. Secante é com sobre cosseno. Um sobre cosseno é secante, um sobre seno é cossecante. Isso. E a cotangente é 1 sobre tangente. Aí se tu pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ó, aí isso aqui é cosseno sobre seno. Deu certo, pessoal? Aí? Então, de fato, a cotangente é a mesma coisa de 1 sobre tangente, que é a mesma coisa de cosseno sobre seno. Não, a gente já fez seno sobre cosseno, que era tangente. Ó, isso aqui vai dar quem, então? Vamos lá. Vai dar menos seno. Derivada da primeira, que é menos o seno, perfeito. Vezes a segunda, que é quem? Seno. Menos a primeira, cosseno. Vezes a derivada da segunda, que é cosseno. Sobre seno ao quadrado. Seno ao quadrado, massa. Aí isso aqui, ó, dá menos o seno ao quadrado, menos o cosseno ao quadrado, dividido pelo seno ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar o menos 1 em evidência aqui no numerador. Se eu botar menos 1 em evidência, quem é que fica dentro desse parênteses? Seno ao quadrado menos... Não. Mais, né? Mais cosseno. Todo mundo entendendo aí? Porque se distribuir aqui, volta, né? Fica menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, né? Dividido por seno ao quadrado de x. Aí, isso aqui, esse menos 1 aqui, eu vou deixar na frente. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, a gente já viu que isso aqui é 1, né? Relação fundamental da trigonometria. Então, isso aqui dá menos 1 sobre seno ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado sobre seno ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 1 sobre seno ao quadrado fora, exatamente, que é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Aí, oi? É porque esse quadrado apareceu da segunda ao quadrado aqui, né? Daquela formulazinha. Eu só escrevi que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E é mesmo.
Beleza? Ó, na prática, pessoal, existem tabelas dessas coisas. Aí para você ficar tipo meio que decorando que é a derivada da secante, a secante vezes tangente, tal, essas coisas. Eu não acho útil porque se você souber as propriedades, você acha. Entendeu, hein? Então, é mais interessante que você aprenda as propriedades do que tentar ficar decorando. Isso aí porque é muita coisa para decorar, entendeu? Todo mundo entendendo, hein? Nota que você só precisa dessas propriedades mais básicas para concluir todas essas derivadas trigonométricas. Aí todas essas derivadas trigonométricas, aí nós não, a gente vai usar algumas delas, certo? Combinadas aí. Mas as trigonométricas padrões mesmo, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, a gente deduziu todas agora. Beleza? Nossa. Aí tipo